Olá, junte-se à nossa comunidade de internet, comprometidos com o jornalismo local, regional, estadual, nacional e internacional de qualidade. Assistam agora nosso programa 3D de Prosas, apoiem nossas lives e saibam o que acontece no noticiário geral através de nossas análises e comentários exclusivos. Façam parte do melhor do jornalismo da internet. Então vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Após a comprovação de uma fraude de cobrança não autorizada descontada no pagamento dos aposentados, soma roubada que ultrapassou aos 6 bilhões de reais, trocar 6 por meia dúzia, demitir ministro corrupto e nomear outro igual. Agora, uma investigação sobre o esquema de descontos ilegais em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está avançando e revelando novos detalhes. A quebra do sigilo bancário de algumas entidades envolvidas na fraude mostrou que algumas delas chegaram a fazer pagamentos milionários a empresas que lidam com créditos consignados que estão sob suspeita. Isso mesmo, também os aposentados podem estar sendo roubados com o tal empréstimo consignado descontado em folha do INSS. Segundo a investigação da Polícia Federal, o esquema de descontos indevidos escancarado na última terça-feira, data de 29 de abril, por meio da operação sem desconto, resultou em um desvio de 6,3 bilhões de reais entre os períodos de 2014 a 2025. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, já vinha praticando irregularidades desde quando foi ministro do Trabalho do governo Dilma, acertou sua saída do cargo após se reunir com Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas, para substituí-lo, indicou para o seu lugar o ex-deputado federal Volney Queiroz, atual secretário executivo da pasta, indicado pelo PDT, que, por coincidência, é presidido pelo próprio Lupe. Volney tinha conhecimento pleno das irregularidades e nada fez. Nesse caso, é trocar 6 por meia dúzia. Isto é Brasil. Em alguns anos recentes, a dona Prato Feito, Polícia Federal, quando tinha respeito do povo brasileiro, mas agora virou prato feito das mentiras. Então a PF informou ter reunido indícios da existência de irregularidades em parte dos cerca de 6,3 bilhões que a cobrança das mensalidades associativas exatamente estava ou aconteceu no período entre 2019 e 2024. Apenas nesses anos acontecia a roubalheira, com os aposentados. Mas, nos dias seguintes, a CGU e o próprio INSS desmentiram a Polícia Federal, apresentando resultados de auditorias realizadas desde 2023, que também apontavam inconsistências e problemas relacionados ao tema desde 2014. Como acreditar numa polícia dessa, pelo amor de Deus? Ou seja, as investigações da Polícia Federal, a prato indigesto. Então, essas investigações acabaram virando piadas. Que falta de vergonha. Vamos agora à prosa de número 2. Com o anúncio da saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social, sexta-feira, 2 de maio, o governo Lula já acumula 11 trocas de ministros desde o seu início em janeiro de 2023. As mudanças foram motivadas por fatores diversos, desde a necessidade de acomodar partidos da base aliada, como o Centrão, até crises de imagem e indicações para outros poderes. A primeira troca
aconteceu quando o general Gonçalves Dias deixou o comando do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, em abril de 2023, após a divulgação de imagens suas no Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro. E essas imagens geraram forte repercussão negativa, porque ele apareceu G. Dias, exatamente, oferecendo cafezinho, água, mostrando aos baderneiros, os que estavam mesmo quebrando o Palácio do Planalto, os ministérios, ele indicava por onde sair para que não pudessem ser presos pela polícia, conforme as próprias imagens comprovam isso. Então, houve uma forte repercussão negativa e o G. Dias caiu. Diante do desgaste, ele foi substituído pelo general Marcos Antônio Amaro dos Santos. 2 meses depois, em junho, a então ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi exonerada. Indicada pela União Brasil, a Daniela foi substituída por Celso Sabino, do mesmo partido. Em setembro de 2023, houve uma mini-reforma ministerial. Ana Moser, jogadora de vôlei, então ministra do Esporte, foi demitida para dar espaço a André Fufuca, do PP, e na mesma leva, Silvio Costa Filho, do Republicanos, assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos. A pasta era comandada por Márcio França, do PSB, que foi realocado para o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A quinta mudança veio em fevereiro de 2024, quando Flávio Dino deixou o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública ao ser indicado e aprovado para uma vaga no STF, Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, assumiu a pasta. Ou seja, o ministro da Justiça saiu para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal assumiu o ministério. Uma verdadeira, sabe, umas coisas assim que não tem explicação. Uma das emissões de maior impacto político ocorreu em setembro de 2024. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, deixou o governo após virem à tona acusações de assédio moral e sexual que teria acontecido entre uma das vítimas, ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. Ela que é irmã de Marielle Franco, a vereadora assassinada. Para o seu lugar, foi nomeada Macaé Evaristo. Em janeiro deste ano, houve a saída de Paulo Pimenta, da chefia da SECOM, Secretaria de Comunicação Social. Lula nomeou para o posto o publicitário Sidônio Palmeira, que trabalhou em sua campanha presidencial em 2022. A troca visou, segundo o governo, aprimorar a comunicação digital e o alcance em redes sociais, além de combater a disseminação de notícias falsas. Notícias falsas. Logo depois, em fevereiro deste ano, Lula convidou a então deputada federal Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, substituindo Alexandre Padilha, que assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Nízia Trindade. Na quarta-feira, 23 de abril, do mês de abril, o presidente Lula aceitou o nome do presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho, como novo ministro das Comunicações, em lugar de Juscelino. A escolha aconteceu após Pedro Lucas ter recusado o convite de Lula 12 dias após ter sido anunciado como ministro por Gleisi Hoffmann. Vamos agora à prosa de número 3. Se o Brasil fosse realmente um país sério, daria para ser levado mesmo a sério. Mas não é. Um ex-presidente da França, Charles de Gaulle, ainda que não seja ele próprio autor da frase, mas a ele atribuída, disse isso, que o Brasil não era um país sério. Isso não causou nenhum ato de repúdio. E sabe por quê? Porque os brasileiros sabiam que ele estava certo. Por exemplo, a Advocacia Geral da União, a AGU, tem como ministro o ridículo Bessias, o Bessias. A PGR
Procuradoria-Geral da União tem como titular o confuso Paulo Gonet. E a lista ainda é muito grande. Pois bem, a AGU, a Advocacia Geral da União, apresentou segunda-feira, 28 de abril, uma ação contra a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, para que sejam adotadas providências que coíbam o uso indevido de símbolos do governo federal, de imagens e de vídeos de autoridades públicas e anúncios falsos publicados nas redes sociais. Isso é ótimo, pois vemos realmente na internet anúncios de fraudes utilizando-se de símbolos do governo federal. Segundo a AGU, foram identificadas entre 10 e 21 de janeiro 1.770 peças fraudulentas com o objetivo de aplicar golpes financeiros contra os usuários que utilizavam essas propagandas, símbolos de órgãos oficiais e imagens de autoridades. A ação é baseada em estudos do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu setor de laboratório de estudos de internet e redes sociais. Mas como realmente levar isso a sério? Quando na matéria sobre o tema está escrito lá: os anúncios promoviam informações falsas sobre valores a receber e sobre as regras de envio de informações de transações via Pix à Receita Federal. E emenda que se tratou de uma mentira, aliás, a matéria que se tratou de uma mentira, assunto que levou a uma onda de desinformação em janeiro e fez o governo recuar. E isso foi verdade, não foi mentira. Como é que você pode acreditar que esse pessoal realmente quer combater fraudes, desinformação? Fala sério. Todo mundo sabe qual era a verdadeira intenção do governo, através da famigerada mudança a ser feita no Pix. A AGU afirmou que o sistema de verificação de anúncios das plataformas é ineficiente e contrário ao previsto nos termos do uso, e pede a condenação por danos morais coletivos pela violação das normas legais de proteção do consumidor contra a publicidade enganosa. Mas é como eu digo, não há como você acreditar nisso. Não há. Porque eles querem propagar fraude, desinformação, desinformando. Como é que vai acreditar nisso? Não. O uso de deepfakes, eles acusam o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, protagonista da campanha pela revogação da norma, aquela norma que iam fazer uma fiscalização em cima do repasse nos PIX, para poder abocanhar quem supostamente estaria sonegando a Receita Federal. Então, após o recuo do governo de norma que ampliaria a fiscalização sobre transações de pessoas físicas, aí eles tiveram que recuar, porque o bicho pegou. E Nicolas Ferreira mentiu? Os anunciantes exploraram indevidamente políticas públicas voltadas à inclusão financeira para aplicar golpes em cidadãos brasileiros por meio de impulsionamento de anúncios nas plataformas da Meta. E isto é verdade. Mas, e é assim? Quer dizer, você vai combater chamada fake news, deepfakes, mentindo, desinformando, fraudando e faltando com a verdade? Olha, eu acredito que a medida a ser tomada pela AGU seria mesmo uma necessidade, já que os anúncios com símbolos oficiais apresentam fraudes grosseiras, mas inclusive utilizando a inteligência artificial. E assim seriam facilmente perceptíveis se houvesse uma análise mais eficiente por parte da empresa. Então, fraudes na internet são de fato um grave problema. E isso precisa ser resolvido. De que maneira? Ação coletiva de interesse público para com as empresas fraudadoras envolvidas. E não usar isso para implantar uma censura editorial de conteúdos, inclusive a versão oficial e oficiosa, ou seja, contra e a favor, já que a opinião ela é divergente, é sempre contraditória. E isso é um direito à liberdade de expressão.
Se gostarem da live, ajude-nos compartilhando este programa 3D de Prosas. Recomendem, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam, acessem o sininho para novas lives. Um abraço!